Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, bom dia aí a turma de Santo Antônio, nosso bom dia, turma de São João da Canabrava, nosso bom dia aí pro Antônio Gemerson, né? Acho que sim, né? Se eu pronunciei errado, Antônio, você diz logo. Bom dia, Guilherme, bom dia, Marcos Ricardo, bom dia, Maria Clara. Então, nosso bom dia a todos vocês que nos acompanham aí pelas ondas do canal Educação e também pelo YouTube. E é um prazer estar com vocês para a gente poder desenvolver hoje o nosso tema liderança e comunicação. Está aí o nosso objeto de estudo, liderança e comunicação. E o nosso objetivo é exatamente descrever os tipos de lideranças e suas bases e características, aprender a visualizar a liderança sobre vários aspectos. Né? Esse aí é o nosso objetivo, nossos objetivos de hoje. Mas antes, pessoal, a gente precisa ver alguma coisa, né? Da aula passada. Opa, tem mais outro objetivo? Descrever a comunicação como ferramenta do administrador. E antes nós vamos aí fazer o quê? Vamos dar rever umas questões da aula passada, para a gente pegar ritmo para essa aula de hoje. Então, vamos lá. Né? A gente deixou aí uma questãozinha, né? Algumas questões nós deixamos aí. Quantas questões foram? Estão lembrados? Deixamos 3 questões aí com vocês. Né? Quais as 8 características das organizações excelentes? Aí é tranquilo, né? Só colocar aí as características, né? Aí, pessoal, né? Botando só 8, mas vocês quiserem botar mais, não tem problema, tá? Que tal? Fizeram numa boa, tranquilo. Então, vamos conferir o gabarito? Vamos conferir aqui o nosso gabarito. Que aí, como resposta padrão, a gente coloca aqui, né? As organizações com excelente desempenho passaram a ser estudadas e analisadas com profundidade, como o famoso estudo de Peter Walterman. Os autores encontraram 8 características das empresas bem-sucedidas. Então, olha aqui, essas 8 características aqui, Veja só. Nós temos aqui, como 8 características, a propensão para a ação. Ou seja, a vontade quero fazer, estar próximo ao cliente, proximidade com o cliente, autonomia empresarial e espírito empreendedor, e ser produtiva através das pessoas, ou seja, incentivar as pessoas a serem produtivas, a orientação para valores, né? O que é, né? O que agrega valor, quais são os valores, né? Foco no negócio, ou seja, concentrar naquilo que é o negócio e não na periferia de atividades que podem ocorrer na organização. E ter também um formato simples com staff enxuto, ou seja, as assessorias, né, de gerente, de diretores, né, bem enxutinho mesmo, somente o necessário. Tá? E também controles simultaneamente soltos e apertados. Soltos nos momentos em que precisa e apertados nos momentos, né, dependendo aí do tipo de atividade e do momento. Então, tá aí as 8 características de organizações excelentes. Também deixamos outra questão relacionada à qualidade total. Tá? O pessoal está aí, né? Com relação à gestão da qualidade, ou seja, a TQM, e a melhoria contínua, quais os aspectos, né? Ixi, está repetido? Quais os aspectos comuns? Vamos tirar um aspecto desse aqui, né? Vamos tirar um aspecto desse, né? Quais são os... Ixi, está tudo errado isso aqui, né? Quais são os, né, aspectos comuns? Professor, eu não fiz porque tinha erro de redação aí desse negócio, por isso que eu não fiz. Mas a palavra estava repetida, mas dava para entender, né? Quais são os aspectos comuns, tá? Brincadeira, pessoal. Né? A gente também, algumas vezes, a gente também pode cometer
algum deslize na hora de escrever, aí um errinho de digitação, mas nada que perturbe a gente não, né? Tá? Ok? Não fizeram? Tranquilo? Creio que sim, né? Vemos aí um final de semana, tudo, né? Então, vamos lá, então? Vê isso aí? Nossa resposta padrão para vocês aí, tá assim, né? Os aspectos são liderança comprometida, adoção e comunicação da qualidade total, relações mais estreitas com os clientes, relações mais estreitas com os fornecedores, benchmarking, maior capacitação das pessoas, organização flexível e aberta, o empowerment dos colaboradores, mentalidade de zero defeito, fabricação flexível, melhoria dos processos e medição. Pessoal, tudo isso aqui, vocês perceberam que tem, né, semelhanças, né, ou com ações das empresas bem-sucedidas? Tudo a ver, né? As empresas bem-sucedidas adotam essas questões aqui, né? Esses aspectos comuns aqui, né? Tanto da melhoria da qualidade, quanto a melhoria contínua. Veja, pessoal, que aqui nós não estamos colocando nada de reengenharia, né? São duas técnicas aqui, tanto a gestão da qualidade total, tanto a gestão da qualidade total, como a melhoria contínua, tem aspectos comuns. E esses são os 10 aspectos comuns. Também deixamos uma outra questão sobre o BSC, né? Segundo aí Kaplan e Norton, os criadores da BSC, né, o Balance Scorecard, quais são as 4 perspectivas para planejar e avaliar o desempenho organizacional? Né? Muito bom, né? Questãozinha boa. E aí, fizeram? Tranquilo? Podemos conferir então o gabarito? Hein, Guilherme? Ei, Marcos? Maria Clara? Podemos conferir? Então, vamos aqui conferir o nosso resposta padrão que tem aí. As 4 perspectivas do Balance Scorecard, segundo Norton e Kaplan, os criadores, né, analisaram 4 perspectivas para planejar e avaliar o desempenho organizacional. Aí assim, ó, temos a perspectiva financeira, é como obter lucratividade e satisfação dos clientes. Veja que aqui, pessoal, essa perspectiva financeira, ela olha aqui 2 aspectos. Até, por exemplo, você pode até pensar que seja um pouquinho em função inversa, né? Lucratividade e satisfação, né? Porque quanto mais satisfação você proporciona para o cliente, mais você tem gasto. Mas também você tem que pensar na tua lucratividade, mas aí essa lucratividade vai vir em decorrência do grau de satisfação lá. Também a outra seria a perspectiva do cliente, é como conquistar satisfação e fidelização dos clientes. E a perspectiva dos processos internos é como produzir com excelência e baixo custo. Também aqui vocês podem estar pensando aqui, que seria uma função inversa, né? Excelência com baixo custo. Então, quanto mais seu capricho, né, na produção, tenho mais eficiência e eficácia, eu tendo a puxar um pouquinho os custos para cima, mas você também tem que buscar custos para baixo. Mas veja só, quando a gente fala de excelência e eficácia, nós estamos pensando assim, né, em ideias, em pensamentos que vêm lá da qualidade total. Fazer certo da primeira vez. Tá? E isso, fazer certo da primeira vez, significa que eu diminuo o custo. Tá? Imagina só, né? Vamos supor o seguinte, você vai fazer aí vamos dizer assim, vocês vão preparar um trabalho, um relatório, né?
E aí, vocês podem fazer assim, eu vou preparar um relatório e eu vou apresentar, né, para os professores aí, uma atividade, apresentar esse trabalho, né, numa fase inicial, apresentar para os professores. O professor diz lá assim, olha, não, precisa fazer correção disso, fazer observação. Então você não fez certo da primeira vez. Agora tem aqueles outros de trabalho que você pega e faz. Ao fazer, o professor já diz assim, olha, sem comentário, nota 10. Esse fez certo da primeira vez, não precisa corrigir. E a quarta é a perspectiva da aprendizagem e desenvolvimento, né? Aqui, pessoal, está na questão de desenvolver pessoas talentosas, satisfeitas e motivadas. Veja que esse contexto dessas 4 perspectivas do balanço Seko-Richard de Kaplan e Norton é fundamental para que a organização tenha sucesso. Então, vimos aí a essência que temos aí para vocês. Então, agora podemos começar a falar com vocês a respeito de liderança e comunicação. Veja, pessoal, que liderança e comunicação, tudo a ver com gestão de desempenho, com qualidade total, com melhoria contínua, com balanço Seko-Richard, tudo a ver, tudo a ver. Então, vamos conhecer um pouco a respeito disso, né? Primeiro vamos introduzir aí um pouquinho esses conceitos, fazer uma introdução breve aqui para vocês, né? Para fazer a organização produzir resultados, né? O administrador desempenha funções ativadoras. Veja que agora nós temos aqui, né? Aqui, ó. O administrador desempenha funções, né? Isso é que nós queremos, que a organização produza resultado. Sempre que nós quisermos produzir resultados, nós vamos estar atuando nessas funções que é ativar e orientar. E para que o administrador, né, consiga fazer, ativar e orientar, ele usa a liderança. A liderança é a ferramenta adequada nesse caso. E aqui vamos colocar para vocês mais outras questões, né? Que a liderança ela é necessária em todos os tipos de organização humana. Né? Eu coloquei humanas, pessoal, porque temos as organizações aí dos formigueiros, dos cupinzeiros, né? E abelhas também. Né? Então, é necessária ter, se bem que lá no mundo animal também tem as lideranças lá. Depende de como você olha. É necessário em todo tipo de organizações e também dentro das empresas, em cada uma das suas unidades. Imagina só, você trabalha numa rede de lojas, e aí tem 10 lojas. Né? Você precisa a organização precisa de liderança, né? Porque ela é um todo, 10 lojas, mas você precisa, em cada uma dessas lojas, precisa ter uma liderança também. Aí você vai precisar ter uma liderança lá no financeiro, uma liderança na produção, né? Em cada uma das unidades você tem. Né? Mas também, né, para que você possa exercer essa liderança, você também precisa das funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle. Ou seja, todas as funções administrativas você precisa. Mas, para você ser líder, utilizar todas as funções administrativas, é importante? Mas a função direção, ela acaba desempenhar um papel fundamental, porque é nesse momento que o gestor está perto das pessoas.
Mas aí que pensou para vocês assim, pessoal, olha, não confunda mesmo, né? Liderança com direção. Ou seja, em outras palavras, para vocês não confundirem, não confundam liderança com direção, porque aí nós vamos ter papéis diferentes, tendo o gestor, nós vamos ter o nosso gestor e podemos ter o líder. Lembre-se sempre, né? O gestor pode não ser um bom líder. É o chefe. Ei, professor, vocês vão ver que às vezes tem gestor que é o chefe mesmo. E como líder, é uma negação, né? E nem sempre, pessoal, um bom líder é um bom gestor, né? Guardem isso bem direitinho, porque vocês vão deparar com essas situações e vocês poderão assumir essa posição, ora de gestor, ora de líder. Líder, pessoal, é a pessoa que está ali. Né? Agora, o gestor é a pessoa que precisa fazer as coisas acontecerem. Né? Mas, assim, nós temos também que a liderança é muito importante na vida do gestor. Né? E aí, por que é tão importante? Pessoal, se você tiver um gestor que é um líder, fantástico. Né? Simples, né? Por que a liderança é tão importante na vida do gestor? Porque o gestor, pessoal, produz resultado por meio de sua equipe de trabalho. E nesse caso, a liderança é indispensável. Aqui, né? É indispensável a liderança para que o gestor possa produzir resultado por meio de pessoas. O ideal é que todo gestor fosse também, né, um líder. Mas nem sempre isso dá. E se vocês forem gestor, procurem analisar bem se você tem a posição de líder ou se alguém da tua equipe é o líder. Professor, mas não dá confusão de... vocês não vão ter problema aí de conflitos, né, de poder, porque um líder, muitas das vezes, ele não quer ser o gestor. Né? Não quer ser o gestor. Porque, pessoal, o gestor é aquele que vai selecionar uma pessoa, tudo mais, e que vê lá a questão dos pagamentos, promoções, essas coisas, tudo mais. Né? Vê a parte boa, mas também o gestor vê a parte ruim. Se ele tiver que dar um puxão de orelha, ou se ele tiver que demitir uma pessoa, ele vai ter que agir. Se ele tiver que punir, ele vai ter que agir. Já o líder é diferente. O líder age de forma diferente. Então, preste bem atenção, né, nessas questões. E assim, feita essa introdução, nós podemos conversar com vocês sobre, agora, expandir um pouco o nosso conhecimento a respeito de liderança. Então, o que é liderar? Né? Vamos ver aqui conceitualmente, né, alguns conceitos aqui para a gente poder estabelecer um conceito de liderança. Aí nós temos aí que liderança é uma influência interpessoal exercida em dada situação visando a consecução de um objetivo específico. Então, eu vou influenciar. Aqui, a palavra-chave aqui é influência interpessoal para alcançar o objetivo específico. Também é um processo de influência, pelo qual uma pessoa facilita, impulsiona e dinamiza um grupo de pessoas rumo às metas comuns ou compartilhadas. Então aqui nós temos outra aqui, ó, metas, né?
Processo de influência que facilita, impulsiona e dinamiza as pessoas. Né? Também palavras-chave aí para... Temos também que liderança é um fenômeno social e ocorre exclusivamente em grupos sociais e organizações. É muito óbvio, né? Se tem influência interpessoal, se é um processo de influência, né, de pessoas, eu tenho que estar no meio social, ou então num grupo, ou numa organização. Também temos que influência é um tipo de influência, uma força psicológica que envolve conceitos como poder e autoridade. Aqui também ocorre isso, tá? Mas aqui a forma de poder aqui e autoridade não é aquela do gestor, aqui é de liderança, tá? Por fim, nós podemos dizer, né, de forma bem resumida, que liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Professor, eu já ouvi falar não sei o que aqui na comunidade, aqui nos bairros aqui, que tem, principalmente nesses períodos de eleição, que tem as lideranças lá do candidato. O que essas lideranças fazem, professor? Elas procuram influenciar pessoas para votarem em candidato A ou B ou C, naquele que ela defende. É isso que a liderança faz. Busca influenciar pessoas. Então isso é liderança. Assim, mas a liderança ela pode ocorrer de diversas formas, né? Ela pode ocorrer de diversas formas, sendo ela passando por uma forma violenta de imposição, coação, até formas suaves de convencimento e sugestão. Cuidado, pessoal, né? Isso aí é uma escala, né, bastante grande dessa influência, tá? Que vem lá de formas violentas até, né, imposição, coação. Quando nós temos aí nessas formas mais pesadas, né, ela está mais próxima do gestor. Mas assim, essa é a ideia de liderança e influenciar. Mas quem exerce a influência é o líder. Né? É o líder que influencia as pessoas de forma a conduzir que essas pessoas tenham a sua percepção quanto aos objetivos e direção que se tem a esses objetivos. Então o líder, ele acaba sendo assim um guia, né? Acaba sendo um guia, influencia as pessoas, guiando para que eles alcancem seus objetivos. E a definição de liderança envolve duas dimensões. Uma é a capacidade presumida de motivar as pessoas para que essas pessoas façam aquilo que é preciso ser feito. Então, aqui ela motiva as pessoas. Vamos pegar só as palavras-chave, né? Aqui, né? Essa aqui é uma capacidade, né, de motivar as pessoas. Isso está no líder. Mas também tem a outra dimensão, que é a tendência dos seguidores, né, perceberem como instrumento para satisfazer os seus próprios objetivos pessoais. Então, as duas dimensões, uma está no líder e a outra está nos seguidores. Tá? Então, se você é um líder, é um gestor e é líder, então é a tua capacidade, né, de motivar as pessoas
A outra é a capacidade dos teus subordinados atenderem ou seguir as tuas orientações. Veja que aqui, quando a gente fala de seguidores, eles estão também buscando os seus próprios objetivos. A liderança e o líder. Dentro da fase conceitual, nós temos aí a liderança e o líder, né? Nenhuma pessoa pode ser um líder, a menos que possa fazer com que as pessoas façam aquilo que ela pretende fazer. Em outras palavras, o líder deve ser capaz. Ele tem que ter essa capacidade para que as pessoas o sigam. Nem será bem-sucedida a liderança, a menos que seus seguidores a percebam como um meio de satisfazer suas próprias aspirações pessoais, né? Aqui é a outra dimensão que os seguidores devem ter vontade. Pessoal, perceberam aqui? Aqui dá para se perceber a grande diferença que se tem, no nosso gestor. Normalmente as empresas buscam um gestor que tenha capacidade, né? Que seja capaz. Pelo menos tecnicamente para você ter essa questão aqui de ele ser capaz, né? Tecnicamente, o gestor deve ser capaz para exercer a função de gestor. Mas aqui não é verdadeiro. Aqui a vontade aqui não é livre. Aqui, ó, pegamos aqui, nesse caso aqui, do gestor, né? Não é verdadeiro. Não é verdadeiro que os seguidores devem ter vontade. Porque imagina só, você está procurando teu trabalho, você procurou teu emprego, tal, começou a trabalhar, está lá trabalhando, e você foi designado para exercer uma função em uma determinada seção. Não foi você que escolheu. Foi a empresa que escolheu, viu lá que você tinha capacidade e tal. O ideal é que coincidam isso. Por isso, pessoal, que é uma das grandes questões aqui de diferenciação de gestor e de líder. Porque o líder, normalmente, em regra, os seus seguidores, eles têm vontade de seguir. Não é assim que vocês fazem na rede social? Tá lá, aparece lá os como é que chama lá? Os digitais influencers, né? Tá lá os apresentando e tal. Você segue porque você quer. E a pessoa que você segue acaba sendo um líder porque ele é capaz de conseguir fazer com que você o siga. E o líder precisa proporcionar aos seus seguidores orientação, direcionamento, o caminho que se tem. Nos momentos em que for necessário, o líder também apoia e dá um suporte para as pessoas
É aquele momento, aqui é uma das questões aqui desse apoio, suporte, é aquele momento que você está trabalhando, fazendo tal. Professor, tô com dúvida. Me ajude. E aí o professor te dá a orientação, te dá o suporte, não é isso? Ah, professor, é exatamente isso que o líder faz. Normalmente o líder ele dá o suporte e o apoio nos momentos mais cruciais, naqueles momentos que você mais precisa, ele está ali. Mas também o líder não é só isso. Ele impulsiona, ele motiva. E é nesse momento desse impulsionamento, essa motivação, é que o líder está lá dizendo, olha, faça que você é capaz. Não fique com medo. E aí, você, né, que já estava-se numa dúvida, e quando o líder diz assim, te dá esse apoio moral, dá esse suporte moral, que diz assim, faça que você é capaz. Ah, meu irmão, aí é que o camarada tufa todinho e diz assim, rapaz, o mestre aí disse que, o chefe aí, o mestre disse que eu sou capaz e eu vou fazer certo. E faz. E pior, e a questão assim, e faz certo mesmo. Também, o líder busca, né, incentivos e recompensas para seus seguidores. Não, o líder também, né, ele não é só, não parte para exploração, não. Ele busca também incentivos, né? O líder é aquele, né? Não sei se vocês assistem jogo de futebol, né? Aí tem alguns treinadores, né? Que quando o jogador tá ali naquela situação que não está fazendo gol, é o artilheiro, mas não está fazendo gol. Mas aí o que? O treinador que é líder mesmo fala assim, não, cara, vai lá que você hoje vai fazer o gol. E aí acontece que aquele artilheiro vai lá e faz o gol. Né? E sai correndo em direção ao treinador, e aí o treinador abraça ele, joga para cima e tal, e vem todo mundo. Proporciona uma vibração. Essa questão de entusiasmo e vibração, pessoal, se vocês assistirem os jogos de voleibol, né, as partidas, né, de voleibol, vocês devem ver que ali aqueles 6 jogadores que estão ali, a cada ponto, a cada jogada, eles se abraçam, dão um tapa na mão e tal, faz aquela vibração. O que isso acaba impulsionando e melhora os resultados. Então, esse aqui é o que os líderes precisam proporcionar. Vamos ver aqui, então, a liderança como uma qualidade pessoal ou a liderança como uma função. Né? Existe uma pequena diferença entre uma e outra. E aí nós estamos falando aqui, colocando um pouquinho aquela questão do gestor, né, com o líder. Né? Não, aqui é da qualidade, é ele mesmo, não é ainda com o gestor, tá? Desculpem aí. Né? Na qualidade pessoal, existe uma combinação das características pessoais que fazem o indivíduo ser o líder. Pessoal, isso aqui para o líder, isso aqui é fundamental, essas características pessoais. Pessoal, normalmente o líder é aquele que ele não tem vergonha de pegar um cafezinho e servir para os seus subordinados. Né? O líder, ele tem aquelas características dele, pessoal, ele está sempre, né, de bom humor, bem motivado. Ele está sempre de bem com a vida. E isso é uma característica pessoal. O camarada, pode o mundo estar se acabando, mas ele está ali de bem com a vida.
E é isso que tem essa característica muito forte nele. Mas também, temos também a liderança como uma função. E aí, decorre lá de uma distribuição de autoridade para que ele possa tomar decisões dentro da empresa. E aí, pessoal, né, isso aí decorre assim, que é um grau que a pessoa demonstra ter qualidade de liderança. Não somente das suas próprias características, mas também das características dos liderados e das situações em que se encontram. Aí, pessoal, é que entra ele como função aquela questão de ele também estar ligado às pessoas, aos seguidores. A vontade dos seguidores estarem com ele. Tá? Então aqui não é só as características, mas também as características, né, dos liderados e da situação que se encontra. Pessoal, as características do liderado. Tá? Vamos supor assim, alunos, queridos alunos, né? Qual é a situação que nós estamos aqui na... Né? Nós vamos estar aí chegando na reta desse módulo, e aí vocês estão, né, chegando numa situação em que vão ter que fazer avaliações, apresentar trabalho, não é isso? E é nesse momento, pessoal, que o líder demonstra a sua capacidade, que os professores normalmente demonstram a sua capacidade de dar o suporte e incentivar para que os alunos possam fazer boas avaliações. No passado, pessoal, predominava uma abordagem dos traços, que é uma característica, que eram as características pessoais, do líder. Aí nós tínhamos lá a comunicabilidade, ou seja, a forma dele se expressar bem, como é que ele argumenta, né? A argumentação, a visão de futuro, o carisma e a personalidade. Então isso aqui era a abordagem, né, do passado que predominou muito tempo. Mas aí, pessoal, começar com o desenvolvimento das ciências, né, passou a fazer estudos, né, em termos de estilos de comportamento do líder em relação aos seus subordinados. Buscando saber o seguinte: quais as maneiras que o líder orienta sua conduta. Veja só, pessoal, vocês já ouviram aquela frase, faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Já ouviram essa frase? Já. Ela é totalmente contra, além de não ser ética, né? O líder é aquilo que ele faz, e não aquilo que ele é. O líder faz, ele está ali, né? Assim, quando ele está falando aqui do líder é aquilo que ele é, vamos dizer, o líder, necessariamente, ele não precisa ser o gestor, ser o gerente, ser o supervisor. Mas o líder pode ser o teu colega do lado, que dentro daquela unidade ele assume a posição de liderança. Professor, pode isso? Claro que pode e deve às vezes acontecer. Deve muito acontecer para que as pessoas possam, né, também contribuir com a organização. Então, vamos ver um pouquinho agora, aprofundar um pouco mais nossos estudos e ver aí os estilos de liderança, né? Bom, as experiências que tiveram, né, foram conseguidas aí 3 estilos de liderança. Uma liderança
autocrática. Pessoal, essa liderança autocrática é que ele é um líder duro, impositivo, centralizador. Ele é que toma as decisões e ele se impõe para seus subordinados. Ele é autocrático. O pessoal aqui é o chefão mesmo. Mas temos a outra estilo de liderança, que é mais liberal, que deixa o grupo mais à vontade, participar, né, das decisões, né? O líder, ele procura não influenciar a decisão, mas ele coloca a questão para que o grupo tome a decisão. E temos o líder democrático. É um líder, ele é atuante nesse caso. O liberal é menos atuante, ele deixa mais à vontade. Né? Aqui ele é mais atuante, é mais consultivo. Né? Ele define o objetivo e orienta as decisões a serem tomadas em conjunto pelos subordinados. Veja que aqui, pessoal, o conjunto aqui é relevante. Tá? Então, no caso do líder democrático, ele dá o caminho. Ele dá o caminho. Né? Ele orienta. Feito algumas experiências, né? Muitas experiências, passou a defender aí a liderança democrática, aliado ao espírito americano da época, lá na época que foi feita essas pesquisas, né? O espírito americano, né? Da comunicabilidade, que encoraja a participação do subordinado, que é justa e não arbitrária, e que não se preocupa com os problemas do trabalho e também com os problemas da pessoa. Então, foram lá, questão lá dos americanos. Né? Então, essas pesquisas, né, resultaram decorrente dessas pesquisas aí. Vamos ver aqui algumas características dos estilos, né, de liderança. Né? Veja aí que a liderança autocrática, ela fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. Também, o líder determina as tarefas, cada uma por vez, na medida em que se torna necessária e de modo imprevisível para o grupo. Então, ele tem lá, ele sabe o que tem que ser feito, mas ele vai dosando e mandando. O líder também determina a tarefa que cada um deve executar e qual é o seu companheiro de trabalho. Então, se você não tem essa possibilidade de escolher quem vai estar trabalhando junto contigo. É um líder dominador e pessoal nos elogios e nas críticas aos trabalhos de cada membro. Né? Ele é dominador. Então, assim, não adianta você, que é um colega de trabalho, tentar elogiar um colega, porque o líder aí vai ofuscar a tua posição, porque ele vai dizer o que vale é o que ele diz. Na liderança, né, democrática, as diretrizes são debatidas, decididas pelo grupo, sendo estimulado e assistido pelo líder. Então, o líder, ele é um condutor. O grupo esboça os objetivos e os meios para alcançar, dando orientação e seguindo alternativas para o grupo escolher, abrindo debates. Então, aqui ele permite o debate, os prós e os contras, né? Ele permite. A partir do momento que ele dá diretrizes e tal, a divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo. E cada membro tem a liberdade de escolher os seus companheiros de trabalho. Normalmente aqui o líder procura ser um membro normal do grupo, mas o líder é
objetivo e limita-se aos fatos em suas críticas e elogios. Então, veja só, ele não é como o autocrático que tem, né, coloca muitas questões pessoais nas críticas. Né? E temos da o liberal, que é o famoso laissez-faire. Aqui, pessoal, o laissez-faire. A liberdade é completa para decisões do grupos ou individuais, né, com a participação mínima do líder. Né? A participação do líder é limitada, apresentando apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informações desde que pedissem. É bem laissez-faire mesmo, né? O líder não tenta avaliar ou regular o curso das ações, somente participa quando é necessário. Pessoal, aqui né? Veja só, nós temos aí 3 estilos de liderança, né? Ah, professor, eu gostei mais da... Ah, mas o administrador não é bem assim não, né? Veja só, nós temos aqui 3 tipos de lideranças. Né? 3 tipos de liderança. Mas o administrador, muitas das vezes, ele utiliza os 3 estilos. Né? Ou seja, o líder, né? O líder, ele utiliza os 3 estilos de liderança em função da situação das pessoas ou da tarefa a ser executada. Imagine só, pessoal, você vai trabalhar numa obra, né? Você vai trabalhar numa obra, e aí tem lá todo um pessoal, pedreiro, ferreiro, né? Não dá para você trabalhar numa obra, né, com laissez-faire. Também não dá para trabalhar muito com democrático. Porque, veja só, ali na obra, a mistura, né, para fazer o concreto é 3:1, é 3:1, não tem conversa fiada, não. Agora, já assim, você vai estar trabalhando numa situação, numa escola com professores, ou então numa instituição de pesquisa, em que você tem pessoas bastante graduadas, né, que tem muitas informações e tudo mais, aí você já tem usar outro estilo. Né? Então, no seu dia a dia, o líder, ele manda cumprir uma ordem, mas também ele consulta os seus subordinados para que ele tome uma digestão. Mas também ele sugere ao subordinado realizar determinadas tarefas. Né? Então ele está usando aí os 3 tipos. Quando ele manda, ele é um líder autocrático. Quando ele consulta, ele é democrático. E quando ele coloca lá, ele sugere alguma coisa, aí ele é liberal. Perceberam, pessoal? O grande desafio para os líderes, para a liderança, é saber quando aplicar. Qual estilo eu aplico em determinada situação? Quando é que eu aplico o estilo autocrático? Quando é que eu aplico o estilo democrático? Quando é que eu aplico o estilo laissez-faire? Queridos professores, né? Muitas das vezes aí temos trabalhos em equipes, né? E temos as avaliações aí com os alunos, não temos? Isso aí faz parte do contexto da educação, né? Fazer alguns trabalhos em equipe também. Né? Ao estipular um trabalho de avaliação, ou vamos dar um trabalho de pesquisa, o estilo mais forte, num trabalho de pesquisa com alunos, está mais próprio do estilo democrático, né? O professor diz, olha, sugiro que vocês façam aí um trabalho de pesquisa aí, sobre o assunto tal, né?
Olha, tem... explica direitinho. Agora, quando é que o professor utiliza o estilo autocrático? A prova vai ser dia tal, no primeiro horário ou no segundo horário, não sei o que, aí é autocrático. O aluno não escolhe deixar de fazer ou não fazer. Aí é autocrático mesmo. O professor está sendo, aí como líder, ele está sendo, atuando como no estilo autocrático. Ele determina, vai ter uma prova, essa prova vai ter tantas questões e pronto. Não tem conversa fiada. Né? Ok? Já no estilo liberal, é utilizado com os alunos? Né? Principalmente quando, como é que chama? São alunos de nível superior, né, na faculdade e tudo mais, assim, que é um estilo mais liberal. O professor chega e diz, olha, vocês sabem que precisa ter uma frequência mínima de 75%, mas, assim, vocês aqui controlam qual a aula que vocês querem assistir, qual que não quer assistir, aí fica à vontade, tá? E aí já são todos adultos, né? E aí eles começam a fazer as escolhas dele, né? Veja que, associando, né, o estilo autocrático, ele está mais, a ênfase está no líder. O estilo democrático, a ênfase está no subordinado, né? A ênfase do líder é nos subordinados, aqui é uma letrinha E, subordinados. E aqui, o liberal também, a ênfase está no subordinado. No democrático, mexe os dois, né? Aí vamos ver assim algumas posições, né? Tipos básicos de liderança, né? Segundo o Likert. Né? Quando nós temos uma liderança centrada na tarefa, a liderança ela está orientada para a tarefa. Veja que também nós podemos ter uma liderança que está centrada nas pessoas. Então, essa liderança é orientada para as pessoas. Tá? Então, se ela está orientada para as pessoas... Quando a liderança está focada, centrada na tarefa, a tarefa é o mais importante. Tá? A supervisão é cerrada e detalhada. A supervisão é rígida, restrita. Aqui, nesse caso, a liderança é autocrática e a ênfase é no resultado. Então, você está na obra para construir uma casa. Vamos lá, pessoal, não sei o que. Temos que fazer aí, ó, a turma aí fazer o concreto. Olha aí, tem que fazer, a mistura é 3-1, tem que fazer o concreto. E olha só, nós vamos concretar isso aí ainda hoje, hein? Vamos lá, ligeiro, pessoal, né? É cerrado mesmo, né? E aí tá lá o supervisor, o mestre de obra lá vendo, né? O camarada lá fala assim, olha, para fazer aí tantos quilos de concreto que nós vamos concretar tudo hoje. Ei, ferreiro, já colocou o ferro lá no... É assim, é mais ou menos assim, tá, pessoal? É claro, né? Eu exagerei um pouquinho, tá? Eu exagerei um pouquinho para que vocês possam, né? Ter uma ideia. Não acontece assim, né, nesse formato, né? Normalmente o mestre de obra diz assim, olha, nós vamos concretar hoje essa área aqui todinha, vamos fazer o concreto todinho, tá? E pessoal, é o seguinte, ó, mãos à obra aí, vamos cuidar para fazer no tempo certo hoje, para a gente terminar isso aí hoje. Mais ou menos assim que o mestre de obra dá a orientação. E chama lá o servente lá que vai preparar o concreto, ele diz, olha, a mistura que você vai fazer aí é 3-1 e tal, e bota lá a receita para ele. Pronto, ele está lá. Quando a gente vai para a liderança centrada nas pessoas, veja que aqui, pessoal, né? Comentamos essa. Agora, né? As pessoas são mais importantes. A supervisão é mais liberal, mais genérica, né? A supervisão é participativa.
A liderança é democrática, né? E a ênfase está na satisfação das pessoas. É buscar saber se a pessoa está bem realizando aquela atividade. Se não, ele tem que atuar, né? Pessoal, tudo isso aqui, né, tá? Vocês podem ver assim, da mesma forma que está que a administração é um processo relativo, né? Para quando não existem os princípios universais, veja que aí, né, também na liderança também não existe princípio, não, tá? Cada hora você pode estar mais ou pode estar menos, tá? Pode estar mais para tarefa, mais para pessoas, depende da circunstância. A liderança centrada na tarefa, né, é aquela que está preocupada com a execução da tarefa, né, e com o resultado. Aqui a preocupação, aqui, a execução da tarefa e com o resultado. É típico em pessoas, né, em empresas, né, que têm ocupações bastante restritas, né, ou um modo bem padronizado e tem um ritmo de padronização bem acentuado, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal, nós já estamos no limite desse tempo. Vamos dar uma pausa, né? Vou até apagar isso aqui para a gente voltar nesse slide e confirmar com vocês novamente aqui, tá? Então, vamos dar uma pausazinha rapidinha, só para a gente tomar uma água e volto para a gente continuar falando sobre liderança, tá? Daqui a pouquinho está de volta.